Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na Quarta com Deus. Hoje nós vamos falar sobre mulheres sobrecarregadas. Imagino que a maioria das mulheres, ou quase 100% das mulheres, sintam-se sobrecarregadas, principalmente nesse período de pandemia. Mas como nós podemos encontrar respostas bíblicas para essa nossa questão? Então é isso que nós vamos fazer nesta noite. Para isso nós vamos começar falando com Deus e pedindo a orientação dele. Querido Deus, graças te damos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor concede às nossas vidas. Te agradecemos porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e por isso nós estamos aqui. Por isso que nós podemos, ó Deus, te agradecer a cada momento pelo fôlego da vida que o Senhor nos dá. Ó Deus, pedimos que neste momento o Senhor fale aos nossos corações, nos oriente através da tua palavra. É no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as ondas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Então vamos falar sobre mulheres sobrecarregadas. E aí, é possível dar conta de tudo? Eu acho que quem é mulher aí se identifica com essa imagem.
No nosso dia a dia é tanta coisa para se fazer, a demanda é tão grande, dar conta de casa, filho, trabalho, e enfim, né, de nós mesmas, ter um tempo. Acho que um dos maiores desafios é termos um tempo para nós mesmos. Mas o que está acontecendo nesse mundo que tem feito com que as mulheres se sintam tão sobrecarregadas? Então, pensando nesse tema, até porque analisando a minha própria vida, afinal de contas, quando o pastor me chamou para fazer esse estudo, eu falei, tudo bem, pastor, posso falar sobrecarregada é o meu sobrenome, principalmente nos últimos tempos. E eu pensei numa equação, né, sobre mulher sobrecarregada. Então, diante disso, vamos brincar um pouquinho sobre essa equação da mulher sobrecarregada. Então, eu pensei, mulher é igual sobrecarga, né? Se a gente tivesse aqui num auditório presencial em que todos estivéssemos juntos, eu poderia pedir para levantar a mão, né? Quem se sente sobrecarregada? Acredito que a maioria, 99%, levantaria a mão dizendo que se sente sobrecarregada. Claro que cada uma, diante da sua vivência, da sua história, mas tem sido assim, né? Quando a gente para conversar, as mulheres têm falado muito sobre essa sobrecarga. E aí nós temos, né, uma exigência. Hoje a mulher precisa ser inteligente, bonita, mãe dedicada, esposa amorosa, mulher atraente, filha atenciosa, amiga leal, dona de casa caprichosa e profissional bem-sucedida. E muitas outras coisas que nós podemos ainda pensar e enumerar. O fato é, nós mulheres somos multitarefas. Nós temos a tendência de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma capacidade feminina. Na verdade, isso é um benefício, né? É uma qualidade que nós temos. Mas essa qualidade, essa capacidade de sermos multitarefas faz com que nós tenhamos a tendência de excluir as outras pessoas das tarefas que estamos realizando. E aí a gente fica sobrecarregado. Por conta dessa facilidade que temos de fazer várias coisas e pensar sobre várias coisas e falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, nós acabamos assumindo muito as tarefas que estão ao nosso redor, as coisas que precisam ser feitas. E muitas vezes não temos paciência em esperar que o outro, né, faça e do jeito dele. Então, de qualquer forma, a nossa sociedade, né, historicamente, tem criado a mulher para o cuidado, né? Desde criança, a menina recebe boneca, bichinho de pelúcia, e ela é estimulada a demonstrar afeto, cuidado com aqueles brinquedos e até com as outras crianças, bichinhos e pessoas. Enquanto que os meninos não são estimulados a esse cuidado, né? Eles são estimulados à conquista. E aí, quando a gente faz um paralelo, a conquista ela precisa ser realizada, o espaço ou o local de se conquistar é sempre fora, né? É sempre ir além. E o cuidado é aquilo que fica ali perto, junto, de onde nós já estamos. Com isso, as mulheres acabam, né, internalizando essa cultura do cuidado que é para dentro do lar, enquanto que o homem é para fora do lar. Então, acaba sendo uma realidade da nossa criação, né, da nossa história, diante da vivência na nossa sociedade. E um dos maiores pesos que a gente tem identificado, né, para essa mulher que se sente sobrecarregada são os afazeres domésticos. Então, eu criei aqui uma outra, né, equação, né? Mulher mais afazeres domésticos é igual sobrecarga e culpa. Como assim, né? A nossa sociedade vem mudando. Então, de uns tempos para cá, né, de décadas para cá, a mulher também foi, né, estimulada à conquista. Só que ao mesmo tempo em que há esse estímulo à conquista, ainda há um ensino do cuidado. Então, algumas gerações aí para trás, a minha mais ou menos, há uma angústia entre eu vou sair para conquistar ou eu vou ficar para cuidar, né? Gerações anteriores
foram criadas para cuidar, ponto final. Então a gente está numa fase de transição. As gerações mais novas já estão sendo criadas para conquista, só que quando elas se deparam, né, com a necessidade do cuidado, e que sim também terão, estou falando das mulheres, né, que sim também terão que cuidar, essa angústia também vem dentro dessa, né, dentro dessa geração mais nova. E aí, os afazeres domésticos, né, eles são, né, o maior fator de sobrecarga da mulher, por conta dessa necessidade ou dessa programação para o cuidado. Né? Quando a gente faz pesquisas com as mulheres diante do que mais a sobrecarrega, o afazer doméstico, ou o serviço doméstico, o trabalho doméstico é aquilo que tem sobrecarregado mais. Por quê? Ainda vivemos sob a crença de que serviço de casa é coisa de mulher. Ainda há um espanto, né, com aqueles homens que cuidam da casa. Nossa, mas, né, ele cuida, ele ajuda. Então usa-se sempre o termo de que quando o homem ele cuida também, quando um homem ele também divide as tarefas domésticas com a mulher, ele sobe um patamar, né, enquanto que para a mulher isso é obrigação. E na maioria, né, dos lares ainda é a mulher que é responsável por gerenciar os serviços domésticos. Mesmo naqueles lares, naquelas casas em que há uma funcionária, um funcionário, alguém, outra pessoa, ou mesmo que há uma divisão de tarefas um pouco mais equilibrada entre os moradores da casa, é a mulher, né, que é responsável por essa administração. Então, é ela que pensa sobre o trabalho doméstico. Porque esse trabalho também ainda, né, é visto como um trabalho de segunda classe. Então, na maioria das vezes, na nossa sociedade, quando um homem, né, ele se depara com a necessidade de ter que cuidar ou dividir o trabalho doméstico, há ainda um sentimento de que está fazendo um serviço, né, de nível inferior e que ele não deveria fazer. Afinal de contas, ele deveria sair para conquistar o sustento da família. E além disso, né, se a gente conversar com qualquer mulher, qualquer uma vai dizer que é um trabalho sem fim, é exaustivo e sem fim. Vocês já perceberam que a gente só se dá conta de que esse serviço doméstico, o trabalho doméstico não foi, ele precisa ser feito e que ele existe quando ele não é feito? Porque quando a casa está sempre limpa, está tudo sempre cuidado, roupinha passada, guardada, não faz diferença. Aquilo ali está sempre, né? Não vê a necessidade da realização. Só quando ele não é feito que se percebe a necessidade dele. Mas na verdade é um trabalho diário, cansativo e sem fim. Como eu já falei, né, tá dizendo aqui, essa questão do homem ajudar, né? Normalmente os homens são convidados a ajudar no serviço. Há sempre aquela frase, né, quando você tem um filho, criança, e aí alguém fala assim: ah, mas o seu marido te ajuda? Nossa, que legal! Por que ajudar? Né? São duas questões. Primeiro, que o serviço doméstico não é exclusividade da mulher, e sim de todos que moram na casa. Então, ele deveria ser dividido, compartilhado, e não a ajuda. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente um pouquinho. Um dado interessante aí, que seria o segundo ponto, é que quando esse homem ele é convidado a ajudar, ele fica numa posição de ser direcionado pela mulher. É ela que vai dizer onde, quando e como ele vai fazer determinado serviço, determinada tarefa. Né? Então ele fica só no papel de executor, enquanto a mulher fica no papel de administradora ou de gerenciadora da casa. Por um lado pode ser mais cômodo, né? Mas o que a gente está trazendo aqui é essa sobrecarga da mulher. Então, enquanto ela fica na função de gerenciar esse trabalho, mesmo que ela tenha que dividir as tarefas, isso traz sobrecarga. Porque cabe a ela saber o que precisa ser feito, como e quando deve ser feito. Na maioria das vezes é assim que funciona. E aí vem sempre aquela fala: mas você não me pediu para te ajudar? É como se fosse só a mulher responsável pelo serviço doméstico. E aí elas acabam, né, nós acabamos nos tornando mandonas, autoritárias, perfeccionistas, ao mesmo tempo em que se sentem sobrecarregadas, cobradas, culpadas, cansadas e frustradas.
Então, vira um misto, né, de sentimentos e de angústia para essa mulher por conta de tanta demanda de serviço. E aí nós estamos falando da mulher dos nossos dias que não trabalha só em casa, né, e tem filho para criar, ainda estuda, enfim, né, uma diversidade de funções. Então, o trabalho doméstico acaba sendo uma sobrecarga a mais. À medida em que pedem ajuda, sentem que não estão dando conta de um trabalho que é delas e que não deveria ser compartilhado ou dividido, vindo a culpa e a frustração. Então, por que mulher nos afazeres domésticos é igual sobrecarga e culpa? Porque ainda temos esse sentimento de que o trabalho de casa é da mulher, é meu. Então, se eu não dou conta e peço ajuda, é porque eu estou sendo ineficiente, incompetente. Então, traz para a mulher esse sentimento, sim, de culpa, de sobrecarga, e aí muitas acabam, desenvolvendo outras maneiras de transmitir esse sentimento de sobrecarga e culpa e frustração, que às vezes não é muito interessante ou agradável, né? Quando pensam que têm que dar conta, se esforçam ao máximo, tornando-se perfeccionistas, exigentes, cansadas e frustradas. Neste caso, pedir ajuda só mostra sua incompetência. Por outro lado, algumas vão ir para esse lado. Não, eu tenho que dar conta, vou fazer de tudo, vou me exaurir para dar conta de todo esse serviço porque é meu. Só que não dá conta, não dá para dar conta de tudo 100% o tempo todo, ninguém dá. Entretanto, como fomos programados para isso, fica esse misto, de que eu preciso dar conta, eu não consigo dar conta, e aí como é que faz? E isso se torna angustiante para a mulher. Então, na tentativa de fazer o melhor, tem dificuldade em aceitar que o outro faça de outra maneira diferente do que ela faz. E aí vem a crise crítica de muitos maridos, de muitos homens. Poxa, pede para eu fazer, eu estou ajudando e quando eu faço não tá bom. E por conta de homem e mulher serem diferentes, pensarem diferentes, a gente acaba tendo atritos nesse quesito, porque a mulher ela vem com essa frustração, de que aquele serviço deveria ser feito por ela da melhor maneira que ela possa fazer. Só que ela não dá conta, então ela tem que pedir ao marido para fazer. E aí ele não faz do jeito que ela acha que deveria ser feito. Então, a gente tem aí, uma confusão, um conflito aí armado. E aí, esse ponto que a gente precisa trabalhar. E nós vamos ver como fazer isso. Toda essa situação só traz esse desgaste, para as relações familiares. Quantas brigas, discussões, conflitos, e até divórcio entre casais por conta desses probleminhas do dia a dia em relação aos afazeres domésticos. E aí essa sobrecarga toda, quando a gente soma, essa sobrecarga à mulher, nós encontramos um outro resultado na equação, que a gente pode entender como carga mental. O que seria a carga mental? Porque as mulheres são multifuncionais, multitarefas, nosso cérebro pensa muitas coisas ao mesmo tempo. Temos essa capacidade. Só que precisamos aprender a lidar com essa capacidade de maneira que seja benéfica para nós mesmos. Então, a mente da mulher não desliga, E às vezes há uma dificuldade do homem entender isso. Mas você fica pensando nisso o tempo todo? É uma característica da mulher. Está sempre pensando no que precisa ser feito, qual o próximo passo. Quando isso se torna em excesso, e às vezes quando a gente tem conversa com outras mulheres e a fala é sempre assim, eu não consigo parar sem pensar no que eu tenho que fazer, E é um dos fatores para a causa de ansiedade, em que as mulheres, são as maiores afetadas pelos transtornos de ansiedade, é essa carga mental, A mulher tem sempre a sensação de que tem algo que ficou para trás, Ou que está esquecendo de fazer. Então a mente fica pensando e trabalhando sobre essa lista do que tem que ser feito o tempo inteiro. E na medida em que ela faz uma coisa, ela
encontra outra coisa, né? Então, quando a gente está arrumando a casa, por exemplo, você começa arrumando a sala, mas você encontra um item que é do quarto e você leva para o quarto. Quando você chega no quarto, você já vê um lençol lá que você tem que tirar. Aí você tira esse lençol para lavar. Você vai para a lavanderia, para a área de serviço. Então, assim, acaba ficando, né, uma confusão mesmo dessas tarefas, trazendo para essa mulher, né, a carga mental. Então, ela vai repassar mentalmente essa lista o dia inteiro, o tempo todo. Mesmo que estejamos, né, sentadas, paradas, até mesmo tentando descansar, a mente continua funcionando, não descansa. Inevitavelmente, todo esse trabalho mental traz desgaste físico, mental e emocional. Ou seja, pela mente não se desligar, nós temos, né, a mulher tem uma sensação de que ela não descansa, né? Então é importante se pensar sobre o que pode ser feito para que essa sobrecarga, né, ela seja diminuída para diminuir essa carga mental. Mas aí, né, nesse momento em que estamos vivendo, diante disso tudo, ainda nos sobreveio a pandemia. Então, mulher mais pandemia, sobrecarga extra. E nós estamos vendo uma explosão de casos de ansiedade, de depressão por conta desse período, né? Então, nós já vínhamos dentro de uma situação de sobrecarga muito grande e aí veio a pandemia para aumentar mais ainda a sobrecarga. E a pandemia, ela escancarou essa desigualdade nas responsabilidades do trabalho doméstico, né? Porque já havia esse hábito, né? Esse entendimento, essa crença de que trabalho doméstico é coisa de mulher. Então, uma dificuldade ainda de haver essa divisão de tarefas. A gente percebe que nas famílias em que essa divisão de tarefas já acontecia, né, isso continuou acontecendo de forma tranquila durante a pandemia. Nas outras que não acontecia, essa sobrecarga, né, diante da pandemia, trouxe alguns conflitos. E aí o que aumentou, né? Muitas mulheres passaram a trabalhar em casa, o famoso home office. Mas como você trabalha em casa com criança, tendo que dar atenção aos filhos, tendo que cuidar, né, dos afazeres domésticos? Algumas pessoas tinham ajudantes, secretárias do lar, né, que trabalhavam ali e perderam nesse período de pandemia por N fatores. Então, foi um acúmulo, né, ou seja, um aumento dessas atividades, dessa sobrecarga sobre a mulher. O que fez com que o trabalho da mulher, de uma forma geral, tenha, né, triplicado, aumentado muito mais. Um fator também muito importante, né, que aumentou essa sobrecarga são as atividades escolares das crianças, né, que na maioria das vezes, por conta dessa nossa vivência, né, da crença que o cuidado é de responsabilidade da mulher, fica a cargo das mães, né? E as mães não são professoras, né? Exigir que uma mãe consiga ensinar o dever do seu filho da mesma forma que um professor, isso é injusto. Querer cobrar isso de mães e pais também, né? Eles não têm o mesmo preparo que um professor. Às vezes alguém questionar, mas o professor tem que dar conta de não sei quantos alunos, o pai e mãe tem 1, 2, mas o professor ele tem um preparo, né, para aquela função. E isso também tem sido um fator de muito estresse para as mulheres. Esse excesso de atividade escolar, né, as escolas tentando não deixar as crianças terem uma perda muito grande no ano escolar, mas por outro lado houve, né, um acréscimo aí de sobrecarga principalmente para as mães, né? Então, todos esses fatores da pandemia, sem falar a questão do medo da doença, né, e tudo mais que todos estão passando, isso tudo trouxe uma carga maior para a mulher. Segundo o IBGE, nos dados de 2018, então antes da pandemia, né, as mulheres
dedicam mais horas de serviço doméstico que os homens. Então, as mulheres por cerca de 18 horas semanais e os homens cerca de 10 horas. Aqui é uma média. A gente vai, né, sabendo que é uma média, alguns tem variação aí. Uma outra pesquisa que foi feita agora, no período da pandemia, chamada Sem Parar, o Trabalho e a Vida das Mulheres na Pandemia, trouxe também uns dados bem interessantes, ou seja, 23% das mulheres disseram que a participação de outras pessoas no trabalho doméstico diminuiu. Então, antes da pandemia, tinham mais colaboração no serviço doméstico. E aí essa colaboração diminuiu. 64% das mulheres disseram que a distribuição ficou a mesma que antes. Mas, se as tarefas aumentaram, então, muito provavelmente, né, ficou desequilibrada aí. 13% diz que a participação de outras pessoas aumentou. Então, só 13% das mulheres, segundo essa pesquisa, tiveram um aumento na ajuda, né? Não na ajuda, olha o hábito, né? Mas na divisão de tarefas do serviço doméstico. As outras ou manteve, o que não foi suficiente, ou ainda caiu, né? E a pesquisa também vai dizer que 41% das mulheres que continuaram trabalhando afirmaram trabalhar mais na quarentena. Então a gente percebe, né, que a pandemia, essa quarentena, trouxe uma sobrecarga maior para a mulher. 50% das mulheres disseram que passaram a trabalhar em home office, disseram que as tarefas domésticas aumentaram muito. Então essa mulher, né, que trabalhava fora, obviamente ainda tinha o trabalho doméstico, mas agora ela trabalhando em casa aumentou muito. E 65,4% disseram que a responsabilidade com o trabalho doméstico e cuidado dificulta a realização do trabalho remunerado. Então, aquelas mulheres que estão trabalhando em casa, né, ou em home office, não importa, mas estão trabalhando em casa, elas estão tendo dificuldades de concluir, né, e apresentar um trabalho eficiente por conta das tarefas domésticas. Então, é algo que tem sido realmente um fator expressor na vida das mulheres nesse período de pandemia, né? O que já vinha pesado aumentou muito. E aí, a questão que me veio, e que já vem me intrigando assim, há algum tempo, que eu venho pensando sobre a mulher virtuosa de Provérbios. É sempre um tema entre conversas com amigas, né? Como assim ser a mulher virtuosa? Né? E sempre que a gente conversa, a fala é sempre assim, é impossível ser essa mulher virtuosa. E é algo que sempre me incomodou, porque se a mulher virtuosa, e até num outro estudo que eu fiz aqui, falei um pouco sobre isso, se a mulher virtuosa é o padrão bíblico para nós mulheres, esse padrão, ele é atemporal. Né? Nós devemos buscar a forma de ser mulher a partir da mulher virtuosa em pleno 2021. Agora, como assim ser essa mulher virtuosa? Ela dá de 10 a 0 em qualquer uma de nós. Mas se é o padrão bíblico, eu preciso buscar ser essa mulher. Então, vamos pensar em como fazer uma comparação com a mulher virtuosa e a mulher sobrecarregada de 2021. Porque quando a gente se depara com esse texto de Provérbios, a sensação é que nossa sobrecarga vai aumentar mais ainda, porque para eu dar conta de tudo aquilo que aquela mulher faz é praticamente impossível. E eu cheguei a pensar sobre 3 pontos que eu gostaria de trabalhar hoje, né? Primeiro eu coloquei aqui assim, ó, a mulher virtuosa, que desafio ser você. Né? Eu imagino que 99,9% das mulheres vai concordar comigo, né, nessa frase. E o primeiro ponto que eu encontro quando eu comparo mulher virtuosa com a mulher sobrecarregada é a questão da valorização versus desvalorização. Como assim? Olha o que o texto nos diz entre os versículos 10 e 12. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Olha só, né? Esse marido é feliz com essa mulher porque ela é mais valiosa que o rubi. Que mulher é essa
que é valiosa. Então, como eu posso ser uma mulher valiosa em pleno 2020, né? Eu falei errado, em pleno 2020, dentro dessa pandemia, a ponto do meu marido dizer que ele é feliz e que eu sou mais valiosa que um rubi? Primeiro, a mulher virtuosa é uma mulher de muito valor. Independente do que ela faça, ou seja, ela tem valor. Nós, mulheres, temos valor. Somos valiosas. E muitas vezes, por conta dessa sobrecarga, da nossa autocobrança, né? Lembra que eu falei que nós fomos criadas para cuidar, para dar conta desse cuidado do lar, e aí nós nos cobramos que devemos ser sempre eficientes. Se eu não sou eficiente, automaticamente eu não tenho valor. Então, o primeiro ponto é buscar essa valorização, ou seja, essa autovalorização. E por outro lado, aqui a gente tem a valorização que o marido dá ao esforço dessa esposa. A gente diria isso em psicologia comportamental, que é um reforço positivo. Quem não gosta de ser valorizado ou de se sentir valorizado pelo outro? Muitas vezes, pelo fato de toda a sociedade entender que o trabalho doméstico, os cuidados domésticos são de responsabilidade da mulher, isso não é valorizado, porque é como se fosse natural, tem que ser assim, é a mulher que faz e pronto. Mas aqui a gente encontra uma afirmação que essa mulher tem valor, a mulher virtuosa, ela tem valor mais do que o rubi, e o marido é feliz porque ele a encontra. Então ela já tinha esse valor, e foi encontrada. Então a necessidade de eu encontrar, como mulher, cada um de nós, o nosso valor próprio, e esse reconhecimento também, essa valorização por parte das pessoas que estão ao nosso entorno. A mulher sobrecarregada, na maioria das vezes, não encontra esta valorização, porque ela está se culpando, ela está frustrada, ela sente que não dá conta, então ela não se sente valorizada, não reconhece o próprio valor. Geralmente se sente sugada e desvalorizada. E aí ela precisa se ver como alguém que faz o seu melhor e com valor. Esse é um grande desafio de nós mulheres, das mulheres do nosso tempo. Entender que nós precisamos ter consciência do que podemos ou não podemos fazer. Quais são os nossos limites? O que eu dou conta ou o que eu não dou conta? É viver a vida que é possível, é ser a mãe possível, não no sentido de que eu vou fazer e pronto, tá bom, o que for feito, faço de qualquer jeito. Não, fazer o nosso melhor e entender que esse melhor é o que foi possível. Tentar botar a mão onde se alcança e não querer ir além, ou seja, porque às vezes temos a tendência de nos comparar com outras pessoas, seja com a nossa própria mãe, seja com uma outra mulher de referência, mas ninguém está dentro de ninguém, só cada um que sabe, o que vive dentro de si e o que é capaz. Então, esse seria o primeiro ponto, buscar uma autovalorização. E aí eu também desafio os maridos, a expressar essa valorização pelo esforço da sua esposa, os filhos, os amigos, os parentes, aqueles que estão ao redor, para que a mulher também perceba que o que ela faz é suficiente. O outro ponto é a dedicação ao trabalho. Quando nós lemos o texto de Provérbios 31, da mulher virtuosa, nós vemos que é uma mulher que ela trabalha, ela acorda cedo e dorme tarde, e ela não tem medo do trabalho, ela enfrenta o trabalho dentro de casa e fora de casa. Então, olha o que nos diz os versículos 17, 18 e 27. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Então, assim, é uma mulher que trabalha, não tem medo de trabalhar, ela enfrenta, ela vai, ela faz o que precisa ser feito. Ela deixa
o trabalho de casa em dia, ela vai trabalhar fora, né? Esse texto poderia ter sido escrito neste ano, né? Neste momento em que vivemos, porque essa é a mulher que a gente entende como sobrecarregada. Mas peraí, será que o padrão de Deus é que nós sejamos mulheres sobrecarregadas? O texto bíblico chama essa mulher de virtuosa e não de sobrecarregada. Então, por que nós nos sentimos sobrecarregados? E eu comecei a pensar sobre isso, né? Aqui a mulher virtuosa se dedica ao trabalho com todas as suas forças, mas nós também, né? A mulher sobrecarregada, ela também não come o pão da preguiça, ela está trabalhando. Então, qual a diferença? O que eu entendo é que talvez a diferença esteja na competitividade que a nossa sociedade tem proposto a todos nós, homens e mulheres. E nós estamos comendo essa isca de que precisamos cada vez trabalhar mais, que precisamos estudar mais, porque há uma crise, por exemplo, com jovens que estão no início de carreira, no início de escolha profissional, de que, nossa, eu não posso perder um ano porque eu vou ficar atrasado, né? Esse ano, então, houve muita crise nesse sentido, né? Vou perder esse ano escolar, vou ficar atrasado para entrar na faculdade ou para concluir a faculdade. Então, o nosso mundo hoje, ele promove, ele estimula essa competitividade. Eu não posso ficar para trás, né? E isso, que na minha opinião, é um ponto que vai diferir da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela se dedica ao trabalho para cumprir, ou seja, no sentido de cuidar da família, né? E fazer aquilo que ela precisa fazer. E hoje nós trabalhamos para isso e também para competir, porque eu tenho que ser melhor, eu preciso aparecer mais, ou seja, para vender mais, para ganhar mais, né? Enfim. Além disso, um outro fator que eu vejo que interfere, né, nessa questão profissional da mulher, a questão com o trabalho, tem a ver com essa necessidade que a mulher teve de se impor, né, para entrar no mercado de trabalho. Quando começou-se a abrir as portas para que a mulher pudesse entrar em várias áreas, e hoje ainda existem áreas que a mulher tem difícil acesso, ou a gente vê muito falar sobre a remuneração mais baixa que é do homem. Então, essa mulher precisa se esforçar muito mais para poder entrar em alguma área ou se manter naquela área para que ela possa competir com os homens. Então, o que eu chego à conclusão é que o trabalho para a mulher hoje acaba sendo mais pesado do que era para a mulher virtuosa diante da competitividade levar e também a essa necessidade de mostrar competência. Eu também dou conta, né? E talvez agora eu acrescentaria ainda ao materialismo, ou seja, a necessidade de agregar, né, o material, o dinheiro, também pode entrar aqui. E aí vai ficar mais pesado mesmo. E aí nós vamos ficar mais sobrecarregados mesmo. Então, quando a gente ouve, né, de alguém que abriu mão de algum trabalho, ou, né, às vezes a gente ouve alguma história de alguém que largou um grande centro para morar numa fazenda e cultivar a própria comida, e isso soa muito, destoa muito, né, do que a nossa sociedade prega em relação a trabalho, realização profissional e resultados econômicos aí, materiais em relação a esse trabalho. Diante disso, né, o trabalho realmente fica pesado, somado à cultura de que o cuidar da casa é responsabilidade da mulher, e aí a mulher não tem como descansar mesmo. E diante deste cenário, olhar para a mulher virtuosa se torna desafiador e realmente algo impensável de ser praticado em pleno século XX. O terceiro ponto seria o reconhecimento expresso. O que isso quer dizer? Vamos ler os versículos de 28 a 31. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada.
que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. A mulher virtuosa, para que ela seja virtuosa, ela depende da atuação do seu marido. E aí que eu acho interessante, né? Normalmente quando a gente fala da mulher virtuosa, sempre a carga inteira da mulher. Para ela ser virtuosa, ela que tem que trabalhar duro para ela alcançar esse padrão de mulher virtuosa. Mas o texto vai dizer que ela é elogiada pelo seu marido. Ela tem esse reconhecimento expresso, esse reconhecimento de forma visível, né, pelo tanto que ela faz. O interessante é que o reconhecimento é um combustível para que a mulher, né, continue dedicada ao trabalho e um bálsamo para o cansaço. Então a gente vai entender que a mulher virtuosa ela não se faz sozinha. Maridos, filhos, familiares, amigos, as pessoas que estão ao redor dela, principalmente, né, os mais próximos, e a gente vai pensar em maridos e filhos, eles são coautores dessa mulher. Então, o estímulo que a mulher recebe, o incentivo, né, a valorização daqueles que estão próximos dela, é como se fosse um gás para ela entender esse empenho. Eu estou fazendo o meu melhor, eu estou fazendo o meu possível, então eu não preciso me cobrar, eu não preciso me sentir sobrecarregada, nem me sentir desvalorizada. E isso faz com que ela consiga, né, seguir em frente, ir além e deixar de ser uma mulher sobrecarregada para sim ser uma mulher virtuosa. O reconhecimento vindo das pessoas mais importantes de sua vida a faz sentir-se amada e valorizada, não havendo espaço para culpa, frustração e vergonha, por não dar conta de tudo que acreditava ter que dar. Então, é um fato muito interessante, né? É algo que deve acontecer entre, né, o casal, né, esse estímulo de um com o outro, favorecendo que essa mulher sinta que ela não precisa ficar sobrecarregada, porque ela tem um companheiro, né? Concluindo, a mulher é multitarefas e não vai mudar. Entretanto, não existe Mulher Maravilha. Acho que a gente precisa pegar essa frase, né? Nós mulheres, colocar essa frase assim em algum lugar de destaque na casa, para que a gente possa se lembrar o tempo todo. Sim, nós damos conta de muita coisa ao mesmo tempo, pensamos muita coisa ao mesmo tempo, conversamos sobre várias coisas ao mesmo tempo, mas não existe Mulher Maravilha. Mulher Maravilha é só lá no filme, no cinema, né? O que existe são mulheres reais e que nós devemos entender que a nossa vida deve ser vivida dentro do possível, dentro das nossas limitações, que todas nós temos, cada um numa área, e ponto, né? Deus nos fez valorosas, mas não perfeitas. Então, nós precisamos assumir o nosso valor e entendermos que não somos perfeitas. Apesar da mulher virtuosa ser um padrão bíblico, não há menção que o homem não possa dividir as tarefas com a mulher, e nem que ela não possa descansar ou tirar um tempo só para si. Né? O texto, quando a gente lê o texto completo, não há menção de que todo aquele trabalho é feito só pela mulher, que é só responsabilidade dela. Se dizem que ela faz, mas não que é só responsabilidade dela ou só ela pode fazer. E nem que ela tem que fazer todo esse trabalho à exaustão. Né? Sim, que nós precisamos descansar. Tanto que o descanso é um mandamento bíblico desde o início. Quando Deus tira um tempo para descansar. Né? Eu lembro quando eu era criança que eu ficava intrigada com isso. Eu falei assim, gente, mas Deus precisa descansar? Ele criou o mundo pela palavra, pelo poder e ao 7º dia descansou. Para que Deus precisa descansar? Ele descansou para nos ensinar que nós precisamos descansar. E nós mulheres temos a tendência, né, de não tirarmos um tempo para descansar. Ou quando tiramos, nos sentimos culpados. Porque deveríamos estar fazendo algo a mais, afinal de contas, vivemos, né, nesse mundo competitivo e temos que mostrar produtividade o tempo todo. Mas o descanso, ele é um fator para produtividade. Quando eu não descanso, eu produzo menos. Então é fundamental que tenhamos um tempo sim de descanso, um tempo para nós, né?
Não há como ser uma mulher virtuosa se formos mulheres sobrecarregadas, não há. Ou seremos mulheres sobrecarregadas ou mulheres virtuosas. Pois uma mulher sobrecarregada facilmente se torna uma mulher difícil de conviver, porque acabamos ficando irritadas, reclamonas, chatas, né? Nós mesmos tem dias assim que a gente não consegue conviver, né? Com a gente mesmo. Então, nós precisamos nos analisar. Como eu estou sendo? Né? Eu estou sobrecarregada e isso está fazendo com que eu fique uma mulher difícil de conviver? Então, realmente vai ficar o convívio da família difícil. Então, precisa começar por nós mesmos esse cuidado, né, com a nossa sobrecarga para não ficarmos difíceis. E aí, senão a gente se torna essa mulher de Provérbios 21, né? Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Eu não quero ter esse título, né? Ou essa qualidade. Então, que nós possamos, né, ter cuidado com a forma com que estamos lidando com a nossa própria vida. Os homens e maridos precisam compreender que funcionamos diferentes e pela cultura do cuidado que nos foi confiada, tendemos a assumir o cuidado pela casa e familiares, mas que essa função precisa ser dividida para que não fiquemos sobrecarregados. Então, é fundamental, né? Por isso que é importante que os homens também assistam, né? Estejam assistindo esse estudo, porque homens e mulheres são diferentes, né? Nós temos um funcionamento diferente. E como já estamos falando desde o início, a mulher vem com essa crença de que é responsável por cuidar. Nosso ponto, né? Nossa responsabilidade é tentar mudar essa crença, mas os homens também precisam entender que eles precisam assumir a divisão de tarefas e não ajudar, né? Pai não ajuda a mãe na criação do filho. Pai divide as funções da criação com os filhos. Marido não ajuda a esposa nos trabalhos domésticos. Marido divide as funções dos trabalhos domésticos. Não só o marido, né? Todos que moram na casa, os filhos também. Então, isso alivia essa sobrecarga. Por outro lado, nós mulheres precisamos entender que não somos mulheres maravilha. Precisamos assumir que o cuidado da casa é tarefa de todos que moram nela e que precisa ser dividido. E que, vai abrir um parênteses antes de eu terminar aqui, e que cada um tem o seu jeito de fazer, né? O marido vai fazer de um jeito, o filho vai fazer de outro, a filha vai fazer de outro, no seu tempo também. Então, nós também precisamos entender isso e aceitar a forma que o outro faz, o tempo que o outro faz aquela tarefa. Continuando, mas que nossas ações e atitudes precisam exalar amor e sabedoria, para que possamos edificar o nosso lar. E aí eu quero encerrar com mais 2 textos de Provérbios, que são fundamentais para que eu e você possamos ser mulheres virtuosas e não mulheres sobrecarregadas, porque não é esse o padrão de Deus. O padrão de Deus para nós é que sejamos mulheres virtuosas. Então, a mulher virtuosa fala com sabedoria e ensina com amor. E a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Que Deus nos abençoe, que essa reflexão possa ficar nos nossos corações e que nós possamos, né, a partir de agora, trocar o sobrenome de mulher sobrecarregada para mulher virtuosa. Vamos falar com Deus? Querido Deus, graças te damos, ó Pai, pela Tua Palavra. Graças te damos porque a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra, ela é real e ela vale para todos os tempos. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor sonde os nossos corações e nos ajude a desenvolvermos as qualidades da mulher virtuosa. Que nós possamos, ó Deus, entendermos que este é o padrão, é o Teu padrão para a nossa vida, para a nossa vivência do ser mulher, mesmo neste tempo em que estamos vivendo, com ou sem pandemia. Porque sabemos que a Tua Palavra nos diz
a Tua vontade é o melhor para as nossas vidas. Pedimos também que o Senhor trabalhe nos corações dos homens também, para que eles possam entender o quanto eles podem favorecer e ajudar as mulheres a serem mulheres virtuosas. Ó Deus, muito obrigada por esta palavra, muito obrigada por este momento. E nós pedimos que o Senhor continue nos abençoando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.